Já sabe como refrescar as suas ideias na nova temporada? Esta primavera faça upgrade à sua lista de podcasts. Fique sempre à frente da história e garanta hoje acesso antecipado aos Podcast Plus do Observador. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Olá, bem-vindos a Vida em Revolução. Eu sou Rui Ramos, historiador, e comigo está o Pedro Jorge Castro, jornalista. A Vida em Revolução é um programa em que vamos falar com pessoas que viveram a Revolução em Portugal em 1974 e em 1975, para tentar perceber como foi o seu cotidiano nesses tempos de mudança e de confronto político e o que pensam hoje, 50 anos passados, sobre essa experiência. Neste primeiro episódio vamos falar com Eduardo Marçal Grilo, que foi Ministro da Educação na segunda metade dos anos 90. Em 1974 e 1975, com 32 anos, ele dava aulas no Instituto Superior Técnico e na Academia Militar em Lisboa. E portanto, podemos dizer que Marçal Grilo esteve nas linhas da frente da Revolução, porque as universidades e as Forças Armadas foram precisamente dois dos meios mais marcados pela Revolução em Portugal em 1974-75. Rui, o que é que merece maior destaque nesta conversa? Há uma ideia em que Marçal Grilo insistiu, a ideia de que os revolucionários, quer entre os estudantes, quer entre os militares, eram muito pouca gente, mas que os moderados, como ele diz, não tinham voz. E é quase sempre assim. É a passividade da maioria que explica a força das minorias revolucionárias. Vamos então ouvir este primeiro episódio. Nós podemos começar talvez por falar do ambiente que existia nas instituições de ensino superior, já antes do 25 de abril de 1974, porque já era um ambiente de mudança e de alguma agitação, não é? Primeiro, é uma grande honra e um privilégio estar aqui a conversar com duas pessoas tão qualificadas. Privilegiamos. Claro. Entre 72 e 74, diria, o clima nas universidades deteriorou-se muito. Se fossem, na altura, a Associação de Estudantes do Técnico, havia um busto do Lenin, não é? Que seria uma coisa impensável em qualquer outro sítio de instituições públicas, não é? Eu acabei por estar na academia e no técnico por uma razão simples. Eu estava no serviço militar. Entrei para Mafra em outubro de 72. E quando terminei o primeiro ciclo, portanto em dezembro de 72, vim para Lisboa, como vinha todos os fins de semana, e nesse fim de semana, salvo ver 15 ou 16 de dezembro, o professor com quem eu trabalhava no técnico, onde eu era assistente, eu ainda não tinha doutorado, eu só me doutorei em 73, e nesse fim de semana o professor disse-me: os cursos de engenharia dos militares vão passar para a academia e você está numa boa situação para poder ir dar aulas na academia. E eu percebi que estava ali uma forma ótima de evitar um serviço militar, que era uma coisa que eu, sinceramente, não era um grande adepto, nem no ultramar, nem aqui. E fui dar aulas para a Academia Militar logo em janeiro, quando estava a fazer o segundo ciclo, em Sacavém. Eu era engenheiro e, portanto, estava no serviço de material e dava aulas de manhã na academia, equiparado a coronel, passava em casa e almoçava, e depois do almoço ia para Sacavém, onde era cadete. Era promovido depois do almoço. Passava da sala dos oficiais na Academia Militar, onde tomava café no intervalo das aulas, para o cadete que tinha que fazer o cross e que tinha que assistir a aulas, etc, etc. Foi um período um bocadinho esquizofrénico. O técnico estava em grande alvoroço. Tinha mais a ver com a contestação à guerra colonial do que propriamente em relação ao regime político. O clima do técnico era muito pesado. Os movimentos esquerdistas tinham uma enorme força. O PC
O PC estava sempre presente, mas o PC foi sempre institucional, não é? Tratava das coisas de uma forma institucional. Os movimentos esquerdistas, de que havia um movimento forte, no técnico tinha o nome dos POPs, e os POPs eram uma mescla de trotskistas, maoístas, era uma daquelas atrapalhadas com muita gente, tudo muito esquerdista, tudo muito coletivista, tudo muito anticapitalista, enfim, aquelas coisas todas muito clássicas. E aí a contestação era muito forte e o clima era duro. E recordo-me de um sábado de manhã, eu estava com o professor Gouveia Portela, estávamos no edifício da mecânica e houve um grupo grande de estudantes, não sei se eram estudantes, mas de pessoas que entraram, forçaram a entrada, subiram, parecia um movimento daqueles de massas. Não estou a falar na invasão do Palácio de Inverno, não é? Mas em que entraram, uns deles subiram lá acima e atiraram a máquina cá para baixo, da máquina a cair, a máquina que estava a filmar, e portanto havia um clima um bocadinho de pré-distúrbio, não digo que fosse um espírito de revolução, mas era um espírito de conflito. Isso notava-se nas aulas mesmo? Havia perturbação das aulas? Havia perturbação das aulas. Houve várias perturbações das aulas. Havia grupos que entravam. Eu lembro-me de um grupo num determinado dia, ter entrado em várias salas, interrompido as aulas, fazendo uma espécie de pequenos comícios com os tipos mais ativos. Eu tive uma vez um grupo que entrou numa aula minha. Portanto, havia um clima de alguma instabilidade. Era desagradável. Eu confesso que era desagradável. O clima de mudança parecia evidente. A certa altura começaram a aparecer alguns elementos de que eu me apercebi nessa altura na Academia Militar. Também. Na Academia Militar. E aí como é que era o ambiente? Senti-se esse ambiente pré-revolucionário na Academia Militar? O problema inicial do movimento dos capitães é um movimento corporativo, não é? Que é a legislação que é produzida e que equiparava, em certa medida, os oficiais milicianos que faziam um curso de capitães e equiparava-os aos capitães vindos da Academia Militar. E isto, para quem vinha da Academia Militar, foi considerado uma grande desvalorização da sua posição, da sua carreira, dos seus estudos, etc. E isto levou a que eles contestassem, e há muita documentação sobre isso, sobre o que foi a contestação que os militares fizeram ao decreto que equiparava os milicianos com o curso de capitães aos oficiais do quadro. Eu conheci muita gente na Academia Militar que depois veio a ter um papel significativo, não digo propriamente no 25 de Abril, mas no day after, não é? Por exemplo, o Garcia dos Santos, a seguir à Revolução, houve uma reunião dos professores e o Garcia dos Santos apareceu dentro da hierarquia sem nenhum heroísmo. Senhor General, meu general, eu era coronel nessa altura, se a memória não foi, coronel ou tenente-coronel, talvez coronel. Portanto, eram pessoas que mantiveram, a hierarquia funcionava, respeitavam, a Academia nunca perdeu muito isso. Eu apercebi-me de que havia qualquer coisa muito estruturada, porque a seguir ao 16 de março, portanto, 74. Já em 74, eu fui dar um curso a Luanda, em princípio de abril. E tinha um grande amigo, na altura, que era o diretor do Serviço de Material em Angola, que era na altura, Coronel Teixeira Ferreira, depois foi brigadeiro e foi aqui diretor do Serviço de Material, aqui em Lisboa, em Portugal. E ele tinha uma grande confiança comigo, tinha trabalhado comigo no laboratório de Engenharia Civil,
e disse-me ao Marcelo Grão, isto vai acontecer aqui uma coisa qualquer nos próximos dias, porque aqui isto está um bocado agitado, esta coisa toda. Então, estava-se já numa fase em que já se tinha ultrapassado o aspecto corporativo da contestação dos capitães e estava-se já na fase, digamos, da política pura e dura, com um grupo organizado, com o Vasco Lourenço, o Melo Antunes, enfim, o Vítor Alves, aquela gente toda que depois fez verdadeiramente o movimento dos capitães. E apercebi-me, nessa altura, apercebi-me. O 25 de Abril, para mim, é um dia... Enfim, eu levantei-me, era uma quinta-feira, lembro perfeitamente, levantei-me, fui dar aulas, cheguei à academia e o portão estava fechado, significava que estavam de prevenção. Bati à porta, o sentinela abriu a porta, eu entrei lá para dentro e quando entrei, arrumei o carro, lembro perfeitamente, eu arrumava o carro no parque de estacionamento à direita, entrei no edifício dos oficiais, percebi que estava-se prevenção, percebia-se isso, e entrei num sítio onde estavam todos os oficiais, ambos os oficiais estarem deitados, todos cobertos com umas mantas. E estavam deitados o quê? Nas camas. Umas camas? Tipo camas de campanha? Camas de campanha. Estavam todos deitados, todos ao lado uns dos outros, e um deles, que era o coronel Almeida Pina, que depois foi ministro das Obras Públicas, e disse-me, Marcelo, eu acho melhor você ir para casa. E esteja quieto em casa. Porque estão-se aqui a passar umas coisas muito complicadas. A revolução estava na rua, eram 8 da manhã. Isto eram 8 da manhã. E eu fui para casa, regressei a casa. Os meus filhos eram pequeninos, não foram ao colégio como era hábito. E ficámos em casa a ouvir a rádio. Eu depois contactei com o Tony Eduardo Silva, que vivia... tinha casa na Rodrigo da Fonseca, onde era o Rádio Clube Português. E o Rádio Clube Português tinha sido ocupado. Sim. E portanto, ele disse, isto foi ocupado, isto estava... Enfim, depois mantivemos-nos em contacto também com o meu irmão, que os nossos miúdos andavam no mesmo colégio. E depois foi até à noite. Foi até ouvir a Junta de Salvação Nacional. Os dias a seguir foram dias de preocupação porque havia o 1º de Maio. E, portanto, uma das grandes preocupações que existia na academia eram os desmandos que podiam ocorrer no 1º de Maio, até porque se tinha anunciado um 1º de Maio vermelho, uma coisa complicada, o MRPP, havia um certo receio, a gente também não sabia muito bem o que era o MRPP, era um movimento, o MRPP estava na clandestinidade. E eu lembro em certa altura houve uma reunião em direito, salvo, eu já não me recordo, em que o MRPP, estando na clandestinidade, não se podia dizer quem é que era do MRPP. Pois. E houve um desgraçado qualquer, um tipo que depois até teve uma importância como presidente de uma Câmara, que pediu a palavra, e quando pediu a palavra disse, isto é muito simples, aqui estes são do PC, aqueles são do MRPP. Quando disse que eles são do MRPP, os tipos do MRPP caíram-lhe em cima e deram-lhe uma sova. Deram-lhe uma sova em público, porque ele estava a denunciar uma coisa que não podia ser divulgada. Muita gente, meus amigos, saíram do país. Houve imensa gente que saiu do país. A seguir a 74, sobretudo depois do 28 de setembro. Depois, há um momento difícil, que é em dezembro, em que os Nova Vasconcelos manda prender alguns capitalistas. Manda prender o Jorge de Brito e salvo erro, os homens da Torre Alta. Havia uns momentos em que as pessoas se assustavam muito. Eu, sinceramente, e eu digo isso no livro, eu tive sempre a ideia
de que a maioria, digamos, o bulk principal do exército era gente moderada. Não era gente radical, não eram revolucionários neste sentido. Falava-se das coisas mais diversas, havia os tipos pró-Albânia, os tipos idolatravam o Enver Hoxha, que era uma figura mítica de um país onde se vivia miseravelmente, não é? Portanto, havia gente que falava consigo e estava, nessa altura, convencida que podia fazer essas coisas aqui em Portugal, não era? Há uma altura a partir da qual se disse isto é uma revolução. Não basta ser democrata. Quando se dizia uma revolução, era um regime comunista. Isso era a explicação também para aqueles seus amigos que decidiam que se foram embora. Que se foram embora, não é? E eles tentaram convencê-lo a ir-se embora? Do género... Não. O único dia em que eu verdadeiramente me assustei e fiquei muito impressionado, foi a seguir ao 11 de março. No dia 12 de março, eu fui almoçar na Academia Militar e fui almoçar com o coronel Galamba de Castro. Estávamos na sala dos oficiais, os oficiais eram em baixo, não era na sala dos oficiais, era um refeitório específico em baixo, e entrou o coronel Soares Carneiro, que era o comandante do Corpo de Alunos. Eu lembro-me de ele ter entrado, pousou a boina num cabide, e quando se ia sentar entraram umas pessoas, uns militares, voltou a pôr a boina e subiram. E o Galamba de Castro disse-me, estão-se a passar coisas complicadas lá em cima. E quando acabámos de almoçar, quando chegámos cá acima, estavam 3 viaturas com gente da Marinha, e a primeira coisa que me impressionou logo foi que os soldados da Marinha, os marinheiros, vinham com os carregadores das metralhadoras a tiracolo. Sim. Pareciam guerreiros do Zapata. Do México, sim. Do México. E eu assustei-me. E disse, isto é uma coisa um bocado... Isto não é normal. E prenderam o Soares Carneiro. O Soares Carneiro é preso e é levado. Eu vi-o sair, vi-o entrar no carro e sair. Foi uma coisa que me deixou e disse, isto não vai correr bem. Ficou tudo um bocadinho, digamos, perplexo, não é? Porque era uma coisa, enfim, prenderam ali um coronel. O que é que tinha feito o coronel? Pensei eu, o que é que este homem terá feito? Ontem não deve ter feito nada, eu suponho que ele não tinha feito rigorosamente nada relativamente ao 11 de março. Portanto, o clima que se vivia, esse sim, aí foi um clima muito duro, muito tenso. Acabou-se com a sala dos oficiais. Passámos a ter as refeições tudo junto, no que era o refeitório dos alunos. Isso também mudou o ambiente das refeições? Mudou muito. O ambiente aí mudou muito e depois apareceu uma coisa terrível, que era durante as refeições, o almoço, eu ao jantar nunca lá jantei, mas o almoço, durante o almoço, o altifalante, havia um altifalante que transmitia, fazia uma espécie de proclamações doutrinárias que se iam ouvindo. Coisas de que género? Como nos conventos antigamente, durante as refeições, havia aqueles púlpitos onde eram lidos textos da Bíblia e do Evangelho, onde o Evangelho era o outro, não é? E, portanto, havia aquelas tentativas de doutrinação dos cadetes, neste caso, dos cadetes. E havia também quem não estivesse muito... Havia quem não estivesse de acordo. E havia discussões... Não tanto. Quer dizer, eu acho que as pessoas, os moderados normalmente não têm a voz. Não há moderados radicais, não é? Eu às vezes digo que eu gostava de ser moderado radical, que era poder marcar bem a minha diferença em relação a um lado e ao outro. As pessoas, a certa altura, sentem-se um bocado entaladas. Em 75, a luta endureceu. O Tomás Soares surge como o grande líder
desta, enfim, do partido que praticamente não existia em 74, não é? O PS em Portugal não existia em 74. Portanto, nessa altura, eu aderi ao PS. Aderi ao PS, obviamente, com um tipo do PS, perante esta gente, era um reacionário. Pois. Era um reacionário. Eu lembro, era uma cena, eram momentos inesquecíveis. Havia o Sindicato dos Professores da Grande Lisboa, que se riu. Haviam reuniões históricas feitas no Pavilhão dos Desportos, em que de um lado estavam o PC e do outro lado estava o resto. O PC, de vez em quando, o grupo do PC, que era poderoso, levantava-se gritando a baixa reação. E nós levantávamos todos gritando a baixa reação. Era uma coisa de loucos. Tenta dizer o mesmo, não é? Não, era tudo a dizer o mesmo. Quer dizer, tipo, mas a gente estamos aqui a barrar contra quem? Aqui não está ninguém reacionário aqui, não é? E portanto, era um bocadinho esquizofrénico, para não dizer outra coisa, era uma coisa de loucos. Uma das coisas viram verdadeiramente não é no 25 de novembro. Onde elas viram é em Tancos. Sim, em setembro. Em setembro. 75. Que é quando o general Vasconcelos não é aceite como chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Uhum. E isso foi um dia histórico. Eu lembro, se a memória me não falha, ou foi uma sexta-feira ou foi um sábado, talvez como uma sexta-feira, eu lembro-me de ir no carro com a minha mulher e os meus filhos, passar o fim de semana a São Pedro de Moel, e eu parei na estrada para ouvir as notícias e dizer, epá, isto vai mudar. Isto vai mudar. Isto vai mudar. Eu estava no Partido Socialista, tínhamos um grupo no técnico que se opunha ao grupo do Partido Comunista e àquela barafunda toda das extremas esquerdas, onde estava muita gente. Eu, neste livro cito praticamente todas as pessoas. Tínhamos uma relação, fizemos uma reunião com o PC uma vez. Fizemos uma reunião com o PC e durante a reunião os tipos do PC, estamos a falar de docentes, não é? Todos nos conhecíamos, tratávamos todos por tu, éramos meia dúzia, éramos colegas. Mas havia uns tipos que passavam, o PC passava uns papelinhos debaixo da mesa. Nós dissemos, isto não é propriamente, não é gente recomendável, não é? E nunca mais houve reunião nenhuma, como vocês podem imaginar. E portanto, nós éramos considerados um grupo de reacionários. O Partido Socialista era um partido que não estava na Revolução. A Revolução eram eles eram os revolucionários. Nós éramos os conservadores, não era conservador, os reacionários era fascistas não tanto. Isso acho que nunca ninguém me chamou. Acho que nunca ninguém me chamou fascista, mas reacionário, sim. Isso éramos muito apelidados de reacionários. Vamos agora fazer uma pausa, voltamos depois do intervalo. Bem-vindos de volta à segunda parte deste episódio de A Vida em Revolução. E dentro da universidade, no instituto, com os alunos, como é que era a relação vossa com os alunos? Tinham a sensação que aqueles grupos de extrema-esquerda e mesmo os grupos do PCP entre os alunos continuavam a ser uma minoria, que a maior parte dos alunos não estava? A maior parte dos alunos não estava. E como é que isso se manifestava? Não iam ou estavam calados? Estavam calados. Portanto, uma grande parte estava calados e eram uns quantos que faziam a festa, não é? Eram sempre os mesmos. E sempre os mesmos. Sempre os mesmos. Houve grandes discussões nos sistemas de avaliação e nas passagens administrativas. Houve imensas passagens administrativas. Sem exames, tudo a andar. Havia as notas tinha-se chegado a que era apto e não apto. E mais nada. Era apto e não apto. E havia os trabalhos em grupo. Nos trabalhos em grupo, eu lembro dos trabalhos em grupo. Lembro-me de um grupo que me apareceu. Eu olhava para eles sentavam-se em frente de mim e
E eu olhava e percebia que ele não deve perceber nada do que está aqui a passar. E comecei-lhe a fazer perguntas. O que é que você sabe disto? E perguntei-lhe. E eu percebi que ele não sabia nada. E disse, eu vou chumbá-lo. Você não vai passar. Mas isto é um grupo. É um grupo. Você não sabe nada. E chumbei-o. Opa, foi... Como é que ele reagiu? O que é que ele disse? Que não me bateu porque não pôde. Não é? Porque isso nunca tive. Não vi nenhuma agressão propriamente no técnico. Só vi entre eles. Porque havia batalhas entre estes grupos todos, não é? Houve uma histórica. Quer dizer, eu lembro-me de ter chegado ao técnico ao fim da tarde, assim, um lusco-fusco, e percebi que se tinha passado qualquer coisa. Estava tudo molhado. O chão estava todo molhado. E estava uma mesa gigante em pé, portanto, com o tampo vertical. Então, o que aconteceu? O que tinha acontecido era que o conselho diretivo era dominado pela extrema-esquerda. E o PC quis desalojá-los. O UEC. Era o UEC na altura. Sim, União dos Estudantes Comunistas. Que pediram apoio aos trabalhadores. Às áreas sindicais do PC. Que tinham vindo e tinham tentado tomar o edifício principal. Mas tomar, agora estou a falar à pancada. À pancada, violentamente. Tinham os entrincheirados foram buscar as mangueiras e defenderam-se com as mangueiras. E para isso é que estava à mesa, porque os do PC tinham levado a mesa, era uma mesa gigante que tinham ido buscar não sei aonde, para se poderem proteger da água. Portanto, havia água por todo era sítio. Tinha havido imensa pancadaria, mas já tinha terminado. Era uma coisa entre eles. Não tinha nada a ver nem com os reacionários, nem com as pessoas, nem com os conservadores. Esses estavam todos em casa, não é? A luta era entre a extrema-esquerda e o PC. A extrema-esquerda eram os tais pops, que eram penso eu, que era uma amálgama de maoístas, de trotskistas, enfim, aquela desculpem o termo, mas aquela cangalhada toda que havia, cheia de ideologia e tudo, com pequenas diferenças. Uns eram PCP-MIAN, os outros não eram bem PCP-MIAN, eram não sei o quê, os outros eram MRPP, os outros eram... Enfim, uma coisa muito complicada. Então, mas numa batalha dessas ninguém se metia, nem ninguém conseguia pôr fim a isso? Não. Ninguém se metia. Isso era uma coisa entre eles, era uma coisa específica, que aliás eu suponho que é clássico nas revoluções, não é? Que os grupos a certa altura entram em conflito entre eles. E isso notava-se nas aulas, quer dizer, entre os alunos, os ativistas? Não. Nas aulas não. Eu nas aulas a única vez que tive uma vez uma interrupção. E não foi uma coisa dura. Quer dizer, não foi uma coisa, ninguém me ameaçou, não é? Mas foi uma daquelas coisas de entrar, abrir a porta e de falar em alto e dizer umas coisas que isto não pode ser e tem que se acabar com não sei o quê, não sei o que mais. Só uma coisa só de retórica, nunca tive... Como é que pôs fim a essa invasão da aula? Não, quer dizer, já não sei o que é que lhes disse, devo-lhes ter dito qualquer coisa que os deve ter acalmado e devem-se ter retirado em boa ordem. Nunca tive nenhuma. A aula depois continuou. Não. É óbvio que estava também numa escola, que é o Instituto Superior Técnico, e que as matérias que eram lecionadas não podiam ser excessivamente mudadas para se conformarem com qualquer retórica revolucionária. Não era letras. Não era letras, não é? Nem direito. Nem direito, pois. Não havia... Não, quer dizer, aquilo, ali contestava-se muito o sistema de avaliação. As pessoas não queriam ser avaliadas. Portanto, avaliadas individualmente, não é? Queriam esses... Sim, foi exames, não era? Queriam exames. Que eu fiz, que não queriam exames, não queriam ser escrutinados. No fundo, as pessoas não queriam... Se me perguntasse se tivesse havido um referendo
no técnico, eu acho que o referendo ganhava o haver exames. É a ideia que eu tenho. Havia alunos que falavam consigo lamentando a situação? Sim. Havia quem, sobretudo a partir do momento em que nós nos assumimos como não sendo revolucionários, não sendo do PC, não sendo do MRPP, não sendo do PCP-ML, não sendo aquelas coisas todas, dos trotskistas, FEC-ML, aquela miríada de movimentos, havia pessoas que... E sobretudo os docentes. Os docentes começaram a perceber que... eu lembro-me de um docente, não vou dizer quem era, mas de um docente que eu encontrei em certa altura, que era professor, eu não era professor catedrático, mas já me tinha doutorado, e dele o ter encontrado num estado, digamos, uma pessoa muito, muito, muito deprimida, e que dizia: eu só venho ao técnico quando eles não estão. Venho à noite, evito ir ao gabinete em horas em que haja... portanto, uma pessoa que vivia perfeitamente amedrontada. A volta, portanto, é dada em tancos, e depois é o governo do Pinheiro de Azevedo, e acontecem aí as coisas mais engraçadas que vocês se recordam, o cerco do Parlamento. Há o aparecimento muito, muito relevante, que é o documento dos 9. Depois, no governo do Pinheiro de Azevedo, tinha havido aqui uma coisa importantíssima, que foi a manifestação da Fonte Luminosa. 19 de julho. Essa foi uma coisa grandiosíssima, não é? Porque cobriu não apenas Lisboa, mas o país percebeu que havia... Primeiro percebeu que havia um líder, que era o Dr. Mário Soares, e depois que havia capacidade de mobilização desta gente. Sim, e as pessoas vinham para a rua, não tiveram medo. Não tiveram medo. Eu próprio estive lá, eu tive em várias manifestações. E aí, nessa manifestação, encontrou gente que conhecia? Imensa gente. Eu acho que a manifestação da Alameda, eu até me emociono, é um momento em que a gente percebe que temos força. Pois. Temos força. Quer dizer, e há quem a personalize. Tinha havido um momento em que eu também estive, que foi em janeiro de 75, o comício no Pavilhão dos Desportos contra a Unicidade Sindical. Sim. O Salgado Zanha. O Zanha faz um discurso fantástico. O Zanha e o Soares. Pois. E já vão os dois. E nesse momento, com esses momentos, quer dizer, esses momentos são importantes para sentir que não estão sozinhos no país. Isto é que a maior parte das pessoas pensam aquilo que estão a pensar também, não é? Nesse tempo, houve uma tendência, por exemplo, para as amizades serem afetadas por isso, isto é, para se ficar... Houve. Não é? Houve. Não havia... Quer dizer, criou-se uma altura em que ou estavas de um lado ou estavas do outro. Houve gente que disse coisas que certamente hoje está arrependida. Houve certamente muita gente que escreveu coisas que hoje estariam fortemente arrependidos. E alguns até hoje dizem o contrário daquilo que tinham dito e com a mesma violência com que o diziam na altura. Que é uma coisa que a mim me faz confusão. Porque há coisas que são questões de valores e de princípios que que eu respeito e que não ponho em causa. Acho que não podem ser postos, não devem ser postos em causa. Na altura, os meus pais estavam vivos e viviam em Castelo Branco. E confesso isto, acho que nunca eu confessei isto, mas confesso. O meu pai era um conservador nato. E disse-me, olha, sabes, é muito bonito, a democracia, eu acho ótimo que tu estejas nisso tudo e que tenhas essas ideias todas de democracia, mas o país precisa de uma ditadura militar e forte. Nunca me esqueci disto.
porque o pai tinha vivido a Primeira República. Eu percebia na altura que o que se vivia em Lisboa era muito diferente do que se vivia, por exemplo, em Castelo Branco, que era a cidade onde eu ia regularmente, onde tinha os meus pais. E Castelo Branco era outro mundo. Mas recordo-me, por exemplo, numa noite, em 75, no auge desta coisa toda, eu estava numa das sedes do PS, na Avenida do Brasil. Havia uma sedezinha, e nós estávamos lá, e estivemos lá a noite toda. Um período muito complicado, antes do 25 de novembro. E a certa altura bateram à porta, e eu vim à porta, e estava um casal, um senhor e uma senhora. A senhora estava, eu estou a ver, ela estava com um saia e casaco, uma carteira no braço, o senhor estava vestido, fato, gravata, e vinham oferecer os seus préstimos, as suas... Eu disse, mas... Eu perguntei, meu senhor, vá para casa. Vão para casa e estejam sossegados em casa. Não vai acontecer nada. Porque a gente não tem nada para lhe dar aqui para fazer. Aqui não há nada para fazer. Nós estamos aqui a conversar uns com os outros. Mas eles vinham oferecer-se. Estavam preocupadíssimos. As pessoas estavam preocupadas. Depois do 25 de novembro, eu acho que o país fez houve uma espécie de um relaxar enorme da tensão que existia. Nós, a minha família, ficámos muito tranquilos porque estava o General Leandros, que para nós era o Torra Malho. Conheciam desde... Que eu conhecia desde miúdo. Era colega de liceu do meu irmão. Não é? Vivíamos praticamente na mesma rua. O General Leandros tratava-me na altura o Pinguim. Mas eu nunca tive contacto com ele nesta altura. Nunca. Era uma pessoa que nós tínhamos por aí uma grande admiração e simpatia, e portanto o facto de ele ter sido o homem que apareceu com aqueles óculos escuros, aquele ar muito austero e muito sério, sendo com a se rir, aquilo disse, este tipo tem todas as condições para ter isto na mão. Também lhe queria perguntar, enquanto jovem professor, que era na altura, como é que lidou com os saneamentos? Como é que se sentiu a ver saneamentos de colegas? Saneamentos foi um dos momentos, foi um dos processos mais complicados. Complicados porque houve muita maldade no meio daquilo tudo. Houve muita gente que foi saneada porque tinha efetivos ligações e atuações para o sistema, denunciando, fazendo, certamente teriam as suas razões, e as comissões de saneamento teriam as suas razões para o fazer, mas penso que a maioria dos casos foram coisas de uma enorme injustiça e tratou-se mal gente que era gente boa. Dou o exemplo do meu professor, do Costa André. Eu não estava no técnico nessa tarde, e fui avisado que eu tinha sido corrido do técnico, e eu cheguei ao técnico, talvez eram umas 7 ou 8 da noite, já não me recordo bem. O carro dele estava cá embaixo, na rampa da António José de Almeida, para António José de Almeida, com cruzes suásticas pintadas no carro, e ele tinha ido para casa. Eu depois telefonei-lhe, ou fui lá a casa, já não me recordo exatamente, e ele foi saneado. Era um homem que eu não tinha nenhuma atividade política, era um homem, não era propriamente um democrata, mas era um homem muito bem formado, era um tipo, eu gostei imenso de trabalhar com ele, tive imenso desgosto quando ele depois desapareceu, e acabámos, é curioso porque eu depois, quando fui diretor-geral, participei num processo que lançámos logo em 76, de reintegração dos professores. Não é? Um deles foi esse, que eu reintegrei. O outro, que me recordo de ter tido uma longa conversa com ele, foi o Inocêncio Galvão Teles. Tinha sido ministro. Tinha sido ministro, e um belíssimo ministro, aliás,
Como é que era decidido o saneamento? Na prática, tem memória disso? Acompanhava isso de alguma maneira? Houve saneamentos havia uma comissão de saneamento no Ministério e havia comissões de saneamento nas escolas. Houve alguns sítios em que se votou o saneamento, em reuniões mais ou menos selvagens, não é? Sem nenhum enquadramento institucional, portanto, grupos que se reuniam e diziam vamos pôr isto no olho da rua, e votava-se, e a pessoa era impedida de dar aulas. No fundo, era uma coisa perfeitamente selvagem. E foi uma perda grande, não é? Por exemplo, a Faculdade de Direito foi devastada. A Faculdade de Coimbra teve uma noite terrível, em que foram saneados imensos. Um departamento inteiro, praticamente, o departamento de Química da Faculdade de Ciências foi praticamente todo deitado fora. Depois foi recuperado mais tarde, foram reintegrados mais tarde. Houve uma reintegração muito traumática, feita em 77, que foi do professor Vítor Crespo, que depois foi ministro e foi presidente da Assembleia. E o professor Vítor Crespo, que era professor de Química, tinha sido saneado, tinha sido reintegrado. Quando foi reintegrado, foi a uma reunião do departamento e os alunos, quer dizer, alguém, trouxe-o pela escada abaixo, impedindo e isto, eu lembro, o Sr. Tomé Cardia apanhou uma fúria tal, que era o ministro na altura, apanhou uma fúria tal com aquilo, ficou de tal maneira revoltado, que fechou a universidade. Numa luta titânica telefónica a que eu assisti entre ele e o professor Ferrer Correia, que era o decano, que funcionava como reitor. O reitor opunha-se a que se fechasse a porta férrea. Porque fechar a porta férrea é uma coisa que tem um significado muito grande em Coimbra. E o Cardia, que tinha uma coragem absolutamente extraordinária, disse, não, vai-se fechar a porta férrea, fecha-se amanhã. E fechou-se a porta férrea. E a universidade foi fechada. E o professor Vítor Crespo foi reintegrado. Fez uma enorme força nisto. Aliás, é uma das razões porque eu escrevi este capítulo sobre o Sr. Tomé Cardia, porque o Sr. Tomé Cardia passa um bocadinho, como depois teve uma vida muito complicada, não é? E teve alguns momentos difíceis e pouco felizes. Eu que trabalhei muito, muito próximo dele, achei que era uma forma de dizer este homem, nós devemos muito a este homem. A Universidade Portuguesa deve muito. Basicamente ele vem depois do PREC, não é? Depois da Revolução. É o primeiro governo constitucional. No primeiro governo constitucional, tentando, digamos, refazer as instituições e a vida escolar, normalizar a vida escolar, não é? Eu lembro-me de ter visto, eu era diretor-geral, havia professores cuja recomendação, cujo parecer sobre o seu currículo era dado em cartões de visita. Não é? Quer dizer, uma coisa, havia muitos chilenos exilados que tinham vindo do fim do Allende. Havia na Faculdade de Letras, havia uma disciplina, nunca me esquecerei, que se chamava o mito de Marilyn Monroe. Depois havia as coisas ideológicas, os marxismo-leninismos, tudo aquilo. Foi feita essa revisão e foi muitos professores que foram postos fora. Quem estava a dar aulas, no caso do Instituto Superior Técnico, notou a mudança também entre os estudantes, ou esses grupos esquerdistas muito ativos antes continuaram a ser ativos, a tentar reagir aos acontecimentos, mesmo depois do fim do PREC? Foram fazendo uma espécie de um phasing out. Porque a ideia que eu há pouco tentava transmitir de que a maioria não era do lado da Revolução, traduz-se que quando se fez a legislação feita pelo Cardia, a legislação do decreto, chamado decreto de gestão das escolas, criou-se uma coisa chamada Assembleia dos Representantes, em que a Assembleia dos Representantes era eleita.
E nas eleições, quem ganhou com grande maioria foram os moderados. Sobretudo com os ligados ao Partido Socialista. E, portanto, foi a primeira vez que se mediu em termos eleitorais. Até aí não se tinha medido, não é? Não se sabia, era quem gritava mais, não é? E agora não, agora era quem tinha mais apoio. Onde é que estavam? Quem era? Isso funcionou bem, eu diria funcionou bem praticamente em todo o país. Porque a primeira coisa que se fez no primeiro governo constitucional, as escolas estavam a ser geridas, as escolas universitárias, estavam a ser geridas por conselhos diretivos que tinham sido eleitos em assembleias selvagens. E o Cardia, na altura, decidiu, vamos passar a gestão, portanto, os presidentes dos conselhos diretivos são os decanos das universidades, que eram normalmente pessoas temperadas, moderadas, equilibradas, e alguns conselhos não aceitaram isto. Não aceitaram e disseram, nós só entregamos isto ao poder, portanto ao Ministério. E eu lembro-me de ter ido, como diretor-geral, a uma reunião perfeitamente, eu iria dizer surrealista, mas o surrealismo é um movimento cultural sério, não é? Quer dizer, não é surrealista, é uma coisa de loucos. Que numa faculdade, vou dizer, não era, na Faculdade de Engenharia do Porto, o Conselho Diretivo recusou-se a entregar as chaves ao professor decano, que era o professor qualquer coisa de Matos, eu já me recordo o nome dele. E eu fui de Lisboa ao Porto a uma reunião em que fiquei no meio da secretária, de um lado o diretor em exercício eleito salvaticamente e do outro lado o professor decano. Este passou uma chave para mim e eu passei a chave para o professor. Fantástico. Fui e vim no mesmo dia, perfeitamente. Fui de avião, fui e vim e disse, mas é uma coisa de loucos, mas enfim. Era o fim da Revolução mesmo. Era o fim. Mas ainda demorou, quer dizer, não foi um processo fácil. Portanto. O Cardia, em 2 anos, introduziu, ou melhor, a universidade estava muito diferente quando o Cardia entrou e quando o Cardia saiu. Agora, o Cardia tinha uma coisa, o Cardia, além da coragem física que tinha uma coragem em termos de decisão e de enfrentar, mas também tinha uma coisa, havia determinadas situações que ele não perdoava. Coimbra tinha como reitor uma grande figura, que era o professor Teixeira Ribeiro, professor de Finanças, Direito, que tinha sido vice-primeiro-ministro do Vasconcelos no quinto governo. O quinto governo era uma coisa considerada o máximo do horror da Revolução. E o Cardia fez uma coisa absolutamente extraordinária. Tomou posse em julho 76. E em agosto o Teixeira Ribeiro pede-lhe uma entrevista. O Cardia recebe-o, ouve-o, e quando a reunião terminou disse-lhe, senhor professor, agora passe no gabinete do meu chefe de gabinete porque eu assinei a sua admissão antes de ter entrado. Eu não assisti à cena. Tem-me contado a mim pelo Cardia. O Teixeira Ribeiro deve ter saído pelo teto, como pode imaginar, não é? Quer dizer, isto é uma humilhação que o Cardia quis fazer. Eu acho que ele deve ter tido um prazer enorme em ter feito isto. Eu estou a interpretar à distância, depois o conhecido do Cardia. Eu lembro-me que o Cardia, quando daquele processo dos conselhos diretivos se recusarem a entregar as chaves,
a certa altura, vários conselhos diretivos pediram uma entrevista ao ministro. E vieram ao ministro dizer que não sei o quê, os da Engenharia do Porto não vieram, mas vieram muitos entregar as chaves ao Ministério. E o Cardia era uma vitória tal que chegou ao gabinete, parecia um miúdo. E nós também tínhamos 35 anos, não é? Eu era da minha idade, exatamente. E me disse, pá, isto é uma coisa fantástica, a gente conseguiu esta coisa toda, os tipos afinal não valem nada. A gente aperta-os e isto. E era verdade. Olha, muito obrigado. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Não é nada, isto foi só um brainstorming. Não trouxe nada preparado. Chegamos assim ao fim deste episódio do programa A Vida em Revolução. Voltamos na próxima semana. Até para a semana.